arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Os irmãos poderem sentar. Toda honra e toda glória sejam sempre dadas ao nosso Deus. Irmãos, nessa noite, eu gostaria de, nesses poucos minutos que temos, meditar um pouco com os irmãos sobre o fogo. Nós que somos cristãos pentecostais, nós comumente falamos muito sobre o fogo, sobre o derramar do fogo, sobre o poder do fogo, sobre o agir do Espírito Santo de Deus, através da sua magnitude, da sua glória. Sabemos que isso é uma marca nossa, né? Sabemos que o meio pentecostal, ele nasceu no fogo, ele deve permanecer no fogo, porque o fogo é uma marca registrada nossa. Quando as pessoas olham para um cristão e veem que ele é um pouco mais animado, quando as pessoas olham para o cristão e veem que ele é um pouco mais agitado, imagina, esse aí é pentecostal, porque as nossas características denunciam quem nós somos, não é mesmo? Mas muitas vezes nós não paramos para entender o que nos faz pentecostal, o que nos torna pentecostal, e como o fogo, ele é essencial na nossa vida, né? Porque uma coisa é nós citarmos algo que nós conhecemos de maneira teórica. Outra coisa é nós citarmos algo ao qual nós temos experiência de vida, uma vivência, não é, que nós já praticamos, que nós conhecemos. É muito diferente. Quando nós falamos de fogo, o fogo natural, nós vamos aprender algo que se chama o triângulo do fogo. O fogo ele é composto por 3 elementos básicos, que é o combustível, o comburente e o calor. O combustível é um material inflamável, uma madeira, um papel, um material que pode pegar fogo. O comburente é um material que, em reação com combustível, pode vir a produzir fogo. Só que nenhum desses dois são autossuficientes, eles precisam o quê? Do calor. Se houver calor, se houver comburente e se houver combustível, tem fogo. Esses são os 3 elementos principais. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, quando nós trazemos isso para o lado espiritual, nós vamos entender que é algo muito mais fácil de compreender. E nós vamos entender porque que muitas vezes não existe fogo na nossa vida. Porque que muitas vezes o fogo pegou apenas uma vez só e já não pega mais. Nós vamos entender porque que muitas vezes nós não vemos o fogo ser aceso no meio da congregação como era antigamente. E não é que nós somos cristãos saudosistas, não é que nós gostamos de ficar relembrando o passado, mas é que parece que muitas vezes o passado nos remete muito mais àquilo que a igreja era originalmente do que a nossa atual condição. E isso é porque nós, muitas vezes, não nos preocupamos em entender por que a igreja era da maneira que era. Nós simplesmente aceitamos o modo como a igreja está. E isso que causa muitas vezes essa morosidade, essa complacência, né? Esse fato de nós aceitarmos como as coisas estão, da maneira que está, essa comodidade. Só que o cristão pentecostal é um povo agitado, é um povo que não pode se adequar, um povo que não pode se acostumar com o silêncio na nave da igreja. É um povo que deve se acostumar com o quê? Com o agir do Espírito Santo de Deus. E aí nós não devemos confundir uma coisa. Barulho não promove avivamento, mas avivamento promove barulho. Nós não podemos cair nesse erro. E quando nós paramos para refletir, nós vamos entender o quê? Bom, se o fogo na natureza ele é produzido por combustível, pelo comburente e pelo calor, como que o fogo no mundo espiritual então é produzido? Nós vamos entender que nós, como servos, como adoradores de Deus, nós possuímos algo em nós que pode se aquecer, que pode vir a pegar fogo. Vamos dizer assim, o nosso coração. O nosso coração é o nosso altar. Nosso coração é o elemento que nós temos em nós, que
tido como o centro das nossas emoções, através do qual, quando nós derramamos ele diante de Deus, nós tornamos ele propício a se aquecer. Bom, nós já entendemos o que é o combustível na vida do cristão. E o comburente? Se na natureza o comburente mais comum é o oxigênio, na vida do cristão é a nossa adoração. É aquilo que você expõe para Deus. Quando você adora a Deus, você está reconhecendo quem Deus é. Você está reconhecendo o que Deus faz. Você está louvando a Deus pela sua criação, pela sua magnitude. Isso é adorar a Deus. Reconhecer que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos fazer, e sem Ele nós não vamos chegar a lugar algum. E se aqui estamos é porque Ele nos aprove a oportunidade. Então, quando você faz isso, quando você adora a Deus, você está descobrindo dentro de você um elemento que vai ajudar o seu coração a pegar fogo. E o calor? O calor é a presença do Espírito Santo de Deus que se faz entre nós. Só que preste atenção, se houver somente adoração, calor, e não houver um coração disposto a pegar fogo, não existe fogo. Se houver somente um coração disposto a pegar fogo, adoração, mas se não tiver a presença de Deus, não pega fogo. Preste atenção como um é dependente do outro. Preste atenção como que para pegar fogo no meio da igreja, a igreja tem que estar disposta a abrir o seu coração, a adorar a Deus, para que o calor do Espírito Santo então possa promover a sua obra no nosso meio. É uma sinergia. Quando nós falamos de sinergia, nós falamos o quê? Que existe uma vontade de ambas as partes. Não é tão somente o homem querendo pegar fogo, espiritualmente falando. E não é somente Deus querendo botar fogo no homem espiritualmente. É o homem querendo ser renovado e Deus querendo renovar. É o homem querendo ser batizado e é Deus querendo batizar. É o homem querendo pegar fogo e é Deus botando fogo. É uma sinergia. É um relacionamento do servo de Deus com Deus. E se nós pararmos para pensar hoje, é algo tão maravilhoso, porque se você for notar a ação do Espírito Santo de Deus na história, ela tem 3 momentos. Na criação, quando nós pegamos lá no Gênesis, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre a vida de determinadas pessoas para executar determinadas obras. Ele vinha sobre a vida dos profetas, sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida dos reis. Ele vinha, realizava a obra e retornava. E aí, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui no texto que foi lido, no livro do Levítico, capítulo de número 6, versículos 12 e 13, que há uma instrução para que o fogo arda continuamente sobre o altar. Não é uma instrução para que o fogo seja posto uma vez sobre o altar e seja esquecido. Não é uma instrução para que o fogo seja, às vezes, aceso sobre o altar e seja esquecido. É uma instrução para que o fogo arda continuamente. Só que para o fogo arder continuamente, é necessário que haja manutenção. Nós vemos que no versículo 12, há uma instrução para que haja a manutenção do altar sobre o qual o fogo deve arder. Porque nós entendemos que conforme o fogo arde, ele queima determinadas substâncias, ele gera uma certa impureza, e é necessário que essa impureza seja retirada, para que então o fogo possa arder novamente, para que então possa haver um renovo. E aí nós já entendemos um dos motivos pelo qual o fogo ardeu um dia na minha vida e não arde mais. Eu estou deixando um excesso de impurezas se acumularem no meu interior. Eu estou deixando um excesso de impureza se acumular sobre o meu altar. O que é o meu altar? O meu altar é o meu coração. Se houver impureza, se houver qualquer outra substância que não seja combustível, comburente ou calor, o fogo não pega. É por isso que muitas vezes no meio pentecostal se causou o esfriamento.
Porque nós começamos a desenvolver pecados domésticos. O que é um pecado doméstico? É um pecado que você já se acostumou tanto com ele que ele passou a fazer parte de você. Ele é doméstico seu. Ele mora no seu coração. Você desenvolveu até um carinho por ele. E esse pecado doméstico é o que está impedindo o fogo do Espírito Santo de Deus arder na sua vida. É por isso que você olha para o lado e vê o irmão chorando e você não chora. É por isso que você olha para o lado e vê o irmão falando em língua e você não fala. É porque enquanto a impureza estiver sobre o teu altar, o fogo não vai descer. Pode fazer campanha, pode ficar com o joelho calejado, mas enquanto não retirar a impureza do altar, o fogo não desce. Não desce, não desce. Os irmãos conhecem a história. Elias estava lá no Monte Carmelo, desafiando 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Qual foi a primeira atitude de Elias? É coincidência? Quer ver o fogo descer? Repara o altar. Quer ver o fogo descer? Conserta o altar. Elias já tinha um pensamento pentecostal lá atrás. E Deus honrou a atitude de Elias. A preocupação com o que vai se oferecer a Deus, o modo com que vai se oferecer a Deus. Não é? Muitas vezes nós adentramos por essas portas como quem adentra a porta de um shopping center. Muitas vezes nós adentramos as portas desse local como quem adentra a porta de um salão comum. Quem já foi em um fórum, quem já teve que depor, quem já participou de um julgamento, sabe como as pessoas se portam diante de um juiz, um respeito, uma educação, não sentam de qualquer maneira, não vão com qualquer roupa. Agora, muitas vezes, para vir à casa de Deus, nós não nos preocupamos com isso. Nós não nos preocupamos com a forma que nós nos portamos, nós não nos preocupamos com a forma com que nós falamos, nós não nos preocupamos com a forma que nós agimos. E o nosso altar vai acumulando impureza, e aquele pecado não confessado vai se tornando doméstico, e os nossos ouvidos vão se cauterizando a ponto de que nós já não ouvimos mais a voz do Espírito Santo de Deus falar, e aí então vem o esfriamento. E aí o fogo não pega mais. Aí o pastor pode virar piruleta aqui em cima, porque o fogo não vai pegar, porque a culpa não é o pastor, a culpa somos nós. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma autoanálise, é o seguinte, nós saímos do culto falando, o culto estava frio hoje, não é? Mas se você for parar pela lógica, quem faz o culto somos nós. Há um culto pessoal que é você quem faz, que é você quem presta, ou seja, se o culto estava frio para você, é você quem estava frio, não era o culto. Porque não é Deus que vem aqui prestar culto para você, é você que vem aqui prestar culto a Deus. Se nós pararmos para pensar, é muito fácil de nós entendermos. E se nós pegarmos os conselhos que foram dados aqui no capítulo de número 6, de darmos a verdadeira manutenção, com o verdadeiro cuidado, ao nosso altar, que é onde nós oferecemos ao nosso Deus a nossa oferta, nos preocuparmos com que o fogo arda não somente em congresso, com que o fogo arda não somente em cultos específicos, mas com que o fogo arda todos os dias, continuamente, independente do local que nós estivermos. Se nós formos parar para estudar a história do pentecostalismo, do movimento pentecostal, nós vamos nos encontrar com um pastor que se chama William J. Seymour, que se chamava, né? Pastor batista, que estudando a respeito do derramar do Espírito Santo de Deus, se interessou em receber o batismo do Espírito Santo com fogo. A história nos conta que ele conseguiu reunir alguns irmãos e eles começaram a buscar o batismo do Espírito Santo. Até que no dia 14 de abril de 1906, após concluir uma oração, assentados ao redor da mesa, quando foram dar graças pela comida para ceiar, o fogo desceu sobre a vida deles naquele lugar.
Não precisa estar num congresso, não precisa ser um pregador de renome, basta estar com o coração apto, basta ser adorador, porque o Espírito Santo de Deus batizou, batiza e batizará, enquanto houverem pessoas desejosas por receber o fogo do Espírito Santo de Deus. E maior prova disso ainda, a história nos ajuda. A primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo em terra brasileira, nossa irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 8 de junho de 1911, estava em oração na sua casa. 1h da manhã, o fogo desceu. Os irmãos estão entendendo? Qual que é o objetivo do derramar do Espírito Santo de Deus? Quando fala lá em Joel 2, 28, ele fala derramarei, não é assim gotejarei, não é pegarei uma porção, ele fala derramarei, é em abundância, é para encharcar, é para transbordar. Nós muitas vezes clamamos por renovo, nós muitas vezes clamamos por avivamento, mas nós ainda não entendemos qual que é o verdadeiro objetivo do agir e do derramar do fogo do Espírito Santo de Deus. Para que haja renovo, para que haja avivamento, tem que haver um comprometimento da parte da igreja, para que o fogo seja derramado. Enquanto a igreja não se comprometer com isso, o fogo não vai descer. Mas o dia que a igreja cair na realidade de que nós somos os principais fatores para o Espírito Santo de Deus descer sobre a face da terra, o fogo de Deus irá descer de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite, dobramos os nossos joelhos e pedimos para Deus nos renovar? Quantos de nós pedimos para Deus nos avivar? Quantos de nós pedimos para Deus acender a chama? Porque muitas vezes a chama que ardia lá no primeiro amor já não arde mais. Porque quando nós viemos para Jesus, nós participávamos de todos os cultos de oração. Nós estávamos nos cultos de ensinamento, nós estávamos na escola bíblica dominical, mas parece que o tempo foi passando, nós fomos nos acomodando, e agora tanto faz como tanto fez, e as coisas são assim mesmo, e a consequência é essa mesma. Não. Nós temos que entender que a terceira fase, a terceira parte da participação do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra, qual foi? Ele desceu, como é relatado lá em Atos Apóstolos, capítulo 2. Ele encheu a vida daqueles 120 que estavam nos cenáculos. Ele os capacitou para fazer a obra, para que a palavra chegasse até nós que estamos aqui nesta noite. E Ele está preparando uma igreja para levar, para se encontrar com um noivo. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, como você quer que Ele te apresente ao noivo? Se Ele não arde no seu coração, como você quer que Ele te apresente ao noivo? Nós somos pentecostais porque nós primamos, nós prezamos, nós acreditamos na contemporaneidade da ação do Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus ainda batiza com o Espírito Santo hoje. Nós acreditamos que Ele ainda se manifesta no meio da sua igreja hoje. E isso, irmãos, eu digo sem sombra alguma de dúvida. Se houver um coração ardendo aqui nessa noite, Ele pode batizar com o seu Santo Espírito. Muitas vezes Ele não batiza porque nós não pedimos por batismo. Muitas vezes Ele não batiza porque nós não tocamos mais nesse assunto. É algo muito semelhante à questão do arrebatamento. São temas que muitas vezes nós paramos de pregar, nós deixamos de pregar. Isso dá a impressão de que nós começamos a nos esquecer desses temas. Mas são temas mais do que atuais. A igreja que vai subir é uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Nós entendemos que o fogo do Espírito Santo de Deus, ele purifica de toda a impureza. Então, para ser lavado, para ser remido, tem que ter o fogo queimando no nosso interior, para nos purificar. Porque a santificação é algo contínuo.
Você se santifica hoje, você se santifica amanhã, você se santificará depois de amanhã, e você prosseguirá se santificando até alcançar a glorificação. Se você não tem a ação do Espírito Santo de Deus, que te ajuda, que te fortalece, que te capacita, tudo vai ser mais difícil. Então, irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, que nós possamos ter essa convicção e essa certeza de que se nós queremos ver o fogo arder sobre o nosso altar, nós devemos nos preocupar em ter o nosso coração apto a ser queimado, ter a nossa adoração pronta a ser oferecida, porque o calor, a presença se faz entre nós, aqui neste lugar. Nós somos um povo, irmão, privilegiado, porque aqueles que vieram antes de nós, antes do derramar do Espírito, não podiam compartilhar essa graça que nós podemos compartilhar. Aqueles que viveram nos dias de Daniel, aqueles que viviam nos dias de Elias, eles não puderam compartilhar, porque eles vinham sobre pessoas específicas. Mas hoje, ele pode vir sobre a minha e sobre a sua vida. Basta você querermos. Vamos buscar, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus está disposto a agir no nosso meio. Vamos buscar, mas buscar de forma continuada. Não vamos nos satisfazer em falar em línguas estranhas uma vez por mês, somente no culto da Santa Ceia. Não vamos nos satisfazer em falar em línguas estranhas somente quando tem congresso. Mas vamos buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus todos os dias, porque Ele tem tido misericórdia de nós e Ele está disposto a nos aquecer cada dia mais e mais. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos amados irmãos, derramando sobre as nossas vidas o fogo santo dele, porque nós carecemos e precisamos da sua capacitação. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.